Continuação do episódio anterior. E o carismático S. Falvio afirma: Jesus não exige a santidade, mas que se creia nele. Na página 16 do livro O Despertar dos Carismas. É a tese de Lutero repetida por esse carismático protestantoso. E não se julgue que, dizendo que se deve crer em Jesus, o autor deseja defender a obrigação e a necessidade de crer nas verdades que Cristo ensinou. O autor diz apenas que se deve crer em Jesus, mas nem pensa que se deve crer que Jesus exigiu de nós a santidade ou a perfeição, quando ele nos disse: sede perfeitos, como vosso Pai do céu é perfeito. Mateus capítulo 5, versículo 48. Nada de buscar a perfeição, basta o amor. Se a pessoa recebeu o chamado batismo no Espírito Santo, tendo passado a falar no engrolado dom de línguas, isso provaria que ela já está com Deus e está, portanto, salva. Não precisa mais se preocupar com a prática da lei de Deus, com pecados e deveres. Não precisaria mais se confessar, basta o amor, até o amor homossexual. Esse é o novo evangelho antinomista e gnóstico que é ensinado em muitas paróquias. Daí se dar a comunhão a pecadores públicos, a recasados, em segunda união estável, como se lê num folheto paroquial de São Paulo, exatamente quando o Papa João Paulo II, na encíclica Eclésia de Eucaristia, acaba de condenar como abuso dar a comunhão a amasiados. Mas, como já salientamos, ao Papa, esses modernistas só aplaudem com a mão, nunca o obedecem de coração. Aplaudem João de Deus, jamais acatam o que ele manda ou o que ele ensina. Dessa noção falsa, de que basta o amor para a salvação sem necessidade da fé, advém outra noção herética pregada pelos textos dos carismáticos, a de que a salvação não é individual e sim coletiva. Veja aqui a heresia explícita da escola Paulo Apóstolo. Algumas pessoas têm um conceito individualista da salvação, e não há nenhuma salvação individual revelada. Escola Paulo Apóstolo, página 21. Como não há nenhuma salvação revelada? E a frase de nosso Senhor Jesus Cristo: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder sua alma? Mateus, capítulo 16, versículo 26. E não foi dito por Cristo que cada um será julgado por suas obras? Mateus, capítulo 16, versículo 27. De onde vem essa mentira que a escola Paulo Apóstolo ousa imprimir sem que ninguém denuncie essa heresia de salvação coletiva? Porque essa heresia é repetida nessa apostila absurda. Nós seremos salvos quando nos tornarmos um, quando superamos todas as divisões causadas pelo pecado e nos tornamos a imagem de Deus, entrando em unidade. Página 21. Esse é um conceito gnóstico de salvação que nada tem de católico. Além disso, o autor demonstra não compreender como somos feitos à imagem de Deus e como essa imagem está em nossa alma, independentemente de nossa fé e de nosso estado moral. Por outro lado, se os carismas são algo inerente à própria natureza humana, eles não seriam propriamente dons sobrenaturais. Daí se dizer que seria possível recebê-los por meio de uma técnica ao alcance de qualquer homem, independentemente de ter fé ou não. A oração de línguas é uma combinação misteriosa de elementos divinos e humanos. Também a iniciativa é divina e humana. Costuma-se dizer: nada poderás fazer sem o Espírito, e este sem ti também nada fará. S. Falvo, Despertar dos Carismas, página 62. E como se coaduna essa afirmação com o princípio de que o Espírito sopra onde quer? Em consonância com essas ideias, S. Falvo sugere certos meios para facilitar a recepção ou a manifestação do dom de línguas. Primeiro, começa-se a glorificar o Senhor em alta voz, de forma espontânea, sem preocupar-se com a forma. É aconselhável repetir muitas vezes a invocação Abá, Pai. 2. Passados alguns minutos, aconselha-se deixar de orar na própria língua e fazer esforço para exprimir algumas articulações sem significado. A partir desse momento é preciso deixar de orar na língua local e repetir em voz alta os sons estranhos e incompreensíveis. O Despertar dos Carismas, página 62. Essa técnica carismática para desenvolver ou obter o dom das línguas é exatamente a mesma recomendada pelo cabalista Abraham Abulafia, na Idade Média, para se comunicar com a divindade imanente ao homem, usando as letras do alfabeto hebraico, combinando-as de modo a formarem conjuntos sem significado algum. A partir desse contexto, Abulafia expõe uma disciplina peculiar, que ele denomina Hokmat Hatzeruf, a ciência do combinar as letras.
Esta é descrita como um guia metódico para a meditação, com o auxílio de letras e suas combinações. As letras individuais ou suas composições não precisam, como tais, ter um significado no sentido ordinário. É uma vantagem, pelo contrário, que muitas vezes parecem vazias no sentido, pois nesse caso há menos probabilidades que nos distraiam. Gershon Scholem, A Mística Judaica, versão portuguesa de Major Trends in Jewish Mysticism, página 137. A técnica semelhante para tentar anular a lógica e a razão foi usada por Freud e pelos surrealistas nas chamadas escrituras e linguagem automáticas, e tanto Freud era cabalista quanto os surrealistas eram gnósticos. Freud e la Mística Judaica, página 86 a 88. André Breton, Manifestos do Surrealismo, editora Brasiliense, São Paulo, 1985, páginas 58 e 223. Por outro lado, os próprios autores carismáticos afirmam que o demônio pode intrometer-se e atuar em reuniões carismáticas e dar um dom de línguas que eles chamam de falso. Às vezes, ele, o demônio, se intromete em nossos encontros de oração, a fim de destruir a serenidade. Ele chega mesmo a dar a alguns dos presentes um falso dom de línguas, ou fazendo-se proferir uma falsa profecia. S. Falvo, O Despertar dos Carismas, Paulinas, São Paulo, 87, página 184. E como se distingue o dom de línguas falso do verdadeiro, se em ambos os casos o que se diz é ininteligível? Será que, pelo menos, se deve desconfiar que não é o Espírito Santo que faz emitir grunhidos de porcos ou latidos de cães? Continua no próximo episódio.